Olá pessoal, eu me chamo Daniele Coutinho, sou professora de Física e hoje eu vou aqui fazer análise da prova de reaplicação do Enem em 2022. Bom, vamos falar um pouquinho sobre a questão dos textos, né? Primeiro ponto é, os textos vieram muito bem distribuídos. Teve questão que o texto estava um pouco mais simples e teve questão que o texto estava um pouco mais trabalhoso, né? Então aí o estudante conseguia balancear bem nessa prova de física. Sobre a questão de conteúdo, o Enem cobrou conteúdos que são muito esperados e que costumam se cair muito nas provas de física. Então, conteúdos de eletricidade, como a questão de circuitos elétricos, de consumo de energia, que a gente até abordou aqui no VAICA, né? Eu falei bastante sobre isso. Questões como processos de propagação do calor, que todo ano tem uma questão sobre, então na reaplicação voltou a aparecer. Questões de ótica, e nessas questões de ótica falando sobre os defeitos de visão, né? Daltonismo, astigmatismo, miopia, que caiu também na aplicação regular. Então, assim, a prova de física, ela veio não tão conteudista, mas com bastante aplicação. Então, eles trouxeram a aplicação de fibra ótica, que é uma aplicação bem comum, né, para quem estuda física. Falaram sobre as usinas nucleares também, então eu achei que essa prova ela teve um caráter energético muito forte, por tratar de usina nuclear, por tratar de consumo de energia, por se tratar de circuitos elétricos também. E pouquíssimas questões de mecânica, né? A prova não deu uma ênfase tão grande a esse conteúdo, o que normalmente costuma se acontecer, diferentemente da aplicação regular, em que tiveram questões que foram um pouco mais conteudistas, como aquela questão de você colocar o sistema de forças, né, o diagrama de forças, desculpa, a questão da bússola em magnetismo. Então, essa prova ela veio como costuma se vir, com um caráter de aplicação mesmo no ramo da física, tá? Acho que no geral a prova é isso, mas a prova estava muito tranquila, tinham questões que davam super para fazer, de aplicações que a gente já conhece, que já trabalhou bastante aqui. Tá certo, galera? Um cheiro para vocês e bom Enem 2023. Vamos embora estudar, que já já a prova tá aí de novo, né? Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Eu me chamo Beck Figueiredo, sou professor de Química e venho aqui fazer um breve comentário sobre a segunda aplicação da prova do Enem. Aquele candidato que, por algum motivo, precisou perder a primeira aplicação da prova, ele pôde fazer hoje a segunda aplicação da prova do Enem. Uma prova que, na minha opinião, estava um pouco mais fácil do que a primeira aplicação, cobrando conteúdos muito mais diversos, conteúdos que não vieram na primeira aplicação, vieram nessa prova, tiveram conteúdos também repetidos, então foi uma prova que, na minha opinião, foi muito bem elaborada e o candidato que estudou, que se dedicou, provavelmente ele conseguiu sim fazer uma boa prova. Tiveram questões de cálculos químicos que não vieram na primeira prova, estava agora presente nessa prova, uma questão de estequiometria, método de separação de mistura, propriedade dos compostos químicos, questões de forças intermoleculares e ligações químicas. Todos esses conteúdos vieram presentes nessa prova que ocorreu hoje. E conteúdos que vieram na primeira prova também vieram presente agora nessa prova de hoje. A parte de ciclo do nitrogênio, que estava tanto na primeira aplicação quanto na segunda agora estava lá presente. A parte de reações orgânicas envolvendo conteúdo de oxidação, né? Oxidação dos compostos orgânicos também estava presente tanto na primeira prova como na segunda prova. A parte de fermentação. Então foi uma prova, na minha opinião, muito bem elaborada e o candidato que estudou, que se dedicou, com toda certeza conseguiu fazer uma boa prova, né? E comparando com a primeira aplicação, minha opinião, né, vale salientar isso, eu achei consideravelmente um pouco mais fácil, já que estava cobrando muito mais conteúdos, né? Então, um aluno que fez um bom estudo, que se preparou, que particularmente se dedicou para a prova do Enem, esse aluno muito provavelmente
conseguiu fazer aí uma boa prova e acertar uma grande quantidade de questões. Se você fez a prova hoje, coloca aí nos comentários se gostou ou não da prova. No mais, para você aí, um beijo enorme, tudo de bom, bom resultado e até mais. Tchau, tchau. E aí, pessoal do Vai Cair no Enem, tudo bem? Eu, professor André Luiz de Biologia, estou dando uma passadinha aqui para comentar essa prova do Enem da reaplicação de hoje. Pessoal, foi uma prova de nível médio para fácil, tá certo? E não teve problema inicialmente nas questões. As questões foram claras, foram objetivas, muitas figuras, aquele texto tradicional meio que longo de todo o Enem. Agora, como toda prova de reaplicação, foi uma prova mais simples do que o Enem do final do ano passado. A gente chama atenção para uma grande quantidade de questões de meio ambiente, de ecologia, o que deve ter favorecido aos alunos e alunas, porque é um assunto que está na moda, meio ambiente, sustentabilidade, no mundo todo, porque o mundo está muito preocupado com essas questões de impactos ambientais. Agora, também questões de evolução, de biotecnologia, de citologia, de bioquímica, questões interdisciplinares, biologia com biologia, biologia com química, biologia com física. Destaco com física uma questão que o aluno teria que conhecer um pouco de ótica de lentes para falar sobre os problemas de visão e também sobre sistema sensorial, uma questão que envolveu física com biologia, tá certo? Então, no mais, uma prova tradicional de reaplicação, uma prova boa, e volto a dizer, o destaque foi muitas questões de meio ambiente, muitas questões de ecologia. Agora, não vi nenhuma questão muito clara de genética e nenhuma questão muito clara de zoologia. Pessoal, Biologia André Luiz, a gente se vê durante o ano no Vai Cair no Enem. Forte abraço. Olá, queridos alunos do Vai Cair no Enem. Sou o professor Ricardo Rocha, Ricardinho Matemática. Vou trazer aqui os comentários da reaplicação da prova de matemática, da prova azul, certo? A gente teve aí esta prova que foi boa demais, tá certo? A gente teve poucas surpresas, com a prova que teve muita matemática básica, teve geometria plana em excesso, já tinha na prova anterior, no final do ano passado, a gente teve já a parte de geometria plana, já um aumento de questões, e agora ele colocou consideravelmente uma quantidade de questões a mais, tá certo? E aí a gente teve aí outros tópicos que é sempre abordado. Por exemplo, a gente teve estatística, teve razão, proporção, regra de três, muito cálculo aritmético de matemática básica, tá certo? Então você já vem percebendo que o Enem está colocando muita matemática básica. Na parte de estatística caiu média, caiu mediana, caiu moda, tá certo? Muita porcentagem na prova de vocês, teve probabilidade, teve função quadrática. A primeira questão da prova azul foi sobre matrizes, tá certo? Tá voltando a cair aí matrizes. Muita unidade de medida de tempo, teve de massa. Então a gente teve aí aumento, descontos, conteúdos que a gente já vinha sendo abordados em anos anteriores, em provas anteriores. Agora teve uma questão específica que sempre caiu na prova de física, que foi notação científica ou potência de base 10, também legal, caiu, certo? Dá para resolver sem problema algum. Teve cálculo de volume, caiu geometria espacial, sim, como sempre, caiu cilindro e prisma, que são bases semelhantes, né? Que ele cai mais esse tipo de figura nas provas. Então, o aluno aí que percebeu que refez essas questões anteriores de matemática básica, de estatística, de proporcionalidade, da parte de geometria plana, de área, de perímetro, comprimento da circunferência, teve questões bem legais a respeito de área e dessa parte de geometria plana, se deu muito bem nessa prova, porque foi assim, você pegasse as 10 últimas provas e refizesse, não ia ter muita surpresa, ia conseguir fazer aí uma excelente prova do Enem. Parabéns à banca aí que elaborou essa prova, que foi show. Só senti falta um pouquinho
de logaritmo, não vi presente nesta prova. Deveria estar aí abordando logaritmo. Sempre coloca uma prova sim, outra não, e essa vez ele não colocou. Mas colocou função quadrática. Função quadrática esteve presente aí nessa prova. Então, tenho certeza que você vai estar bem aí, você fera Enem, porque refez as questões anteriores e vai dar aquele show.